Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Eu não achei a nossa abertura dessa noite, mas vamos seguir em frente, né, Alessio? Seja muito bem-vindo, Alessio, boa noite, companheiros, que Jesus nos abençoe. É isso aí, Verinha. Boa noite a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Minha voz está um pouco prejudicada, muita friagem, mas é assim que a gente continua, sem problema nenhum. E vamos em frente, né, Verinha? O importante é o conteúdo, é a gente conseguir ter mais essas experiências, mais esses ensinamentos, compartilhar aqui com a gente aquilo que a gente entende, não é isso? Bora lá, vamos em frente. Isso mesmo, vamos em frente. Então, já vamos dando continuidade, né, Alessio? Iniciando o nosso programa. Boa noite aos que estão ao vivo, aos que entrarão depois também no programa gravado, do livro Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José, no homem. Quanto orgulho no homem, disfarçado de humildade, quanta cultura desprovida de sabedoria, quanta intenção escusa por detrás de um único gesto, quantas palavras melifluas ocultando sentimentos inconfessos, quanta vaidade sobre a aparência andrajosa, quanta conveniência de ocasião, quanta teoria e escassez de ação, quanto preconceito em nome da tolerância, quanta violência reprimida à espera de uma oportunidade, quanto apego simulando desprendimento, quanto afeto que escraviza ao invés de amor que liberta, quanta fé incentivando o fanatismo. Então, olha só essa noite, né, Alessio, o que o nosso irmão José está a nos trazer de reflexão das nossas ações, que se realmente estamos agindo, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou estamos só disfarçando, né, só usando uma máscara. Estávamos comentando ainda hoje essa questão de que a gente finge, né, coloca uma máscara aqui de bonzinho, disso e daquilo, e nós estávamos comentando sobre a chegada no mundo espiritual, e lá não terá essa máscara, né? Não, nós seremos, né? Vamos dizer assim, vai cair essa máscara. Então, veio de encontro, né? Essa mensagem para justamente a gente começar a observar o que estamos fazendo
e se realmente são os nossos sentimentos, né? Se realmente é de coração aquilo que estamos fazendo, ou só estamos sendo passar um verniz, né? Como dizem, né? Para a sociedade, né? Para ficar bem na fita. Eu nem sei se ainda usa esse termo, né? Para ficar bem na fita, para sair bem na foto, né? Para a gente ficar bem ali no grupo, então a gente diz palavras que nem estão, nem acredita naquilo, a gente concorda, né? Para não arrumar nenhum atrito, mas naquele sentido de não querer que não haja uma desarmonia, mas no sentido de hipocrisia mesmo, né? Para ficar ali de boa com o grupo. Então, precisamos rever mesmo, né? Estar sempre observando as nossas ações, as nossas atitudes e até mesmo esse nosso falar, né? Porque muitas das vezes a gente se preocupa tanto na atitude, nisso e daquilo, e o nosso falar, né? E as nossas palavras são de fato aquilo que estamos sentindo, não é mesmo, Alessia? Com certeza, Verinha. A gente pode resumir essa mensagem numa frase, né? Quanta hipocrisia, né? Que nada mais é do que isso, né? Nós somos ainda muito hipócritas, né? A gente espera muito do outro aquilo que a gente não faz, né? Então a gente paga de bonzinho para os amigos, falando que tem uma família maravilhosa, que é um amor. Às vezes a gente chega em casa e é um tirano dentro de casa, né? No ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? Aquele ambiente que todo mundo se faz, que é bom, que é isso, mas por trás fica armando, né? Fica querendo passar a perna no outro, querendo subir na empresa a todo custo, né? Então a gente, né, quando chega na gente, não, nós somos tudo bonzinho, tudo. Então, na política, então, nem se fala, né? Quanta hipocrisia a gente vê diariamente. Agora, nós também, talvez, nós somos muito bons em criticar, né, essa questão da política, mas será que se nós estivéssemos lá também faríamos diferente? Será que também nós não fazemos? Não é porque nós somos bons, é porque nós não temos oportunidade, né? Será que a gente tivesse oportunidade, a gente não faria? Então, vamos deixar de hipocrisia, vamos tentar nos melhorarmos primeiro, né? E lembrando que no plano espiritual é como se fosse um celular destravado, né? Como tem tanta gente hoje com medo de celular aí. Então, nós temos um celular totalmente destravado na nossa cara, no nosso computador desbloqueado. Então, quando nós chegarmos do outro lado, vai estar tudo aberto. As pessoas, né, os espíritos olham para a gente e nossa aura é o nosso chip, né? A gente consegue se fazer ler através da nossa aura, e isso não se esconde, né? Os espíritos têm essa capacidade de nos enxergar como nós somos, né? E não como nós queremos nos mostrar. Então, essa é a diferença. Aqui na Terra a gente ainda consegue, né? Vestir essa máscara de acordo com a conveniência que nos cabe. Mas lá não. Então, que possamos já treinar aqui, sermos transparentes, sermos honestos, né? Mesmo que isso talvez não vá de encontro ao que o outro espera, mas aí é um problema do outro, né? Então a gente tem que tem até a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Às vezes é fazer aquilo que a gente fala, né? Fazer aquilo que a gente pede para o outro fazer. É fazer da forma que a gente gostaria que nos fizesse, né? Ou que fizessem a nós. Então, sermos o exemplo daquilo que queremos, né? Dos outros. Perfeito, Verinha? Então, vamos assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, aos mentores, né? Os mentores do nosso programa, eu, você, Emmanuel, os nossos amigos encarnados também, responsável pela Web Rádio Cristo Consolador. Vamos saudando, agradecendo, né, pela oportunidade de estarmos aqui para mais este programa maravilhoso e vamos nos concentrando, né, lembrando também e saudando os mentores individuais de cada um de nós aqui dos presentes, lembrando que esse mentor nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo, designado por Deus, por Jesus, para nos acompanharmos em toda a nossa caminhada aqui, no nosso planeta Terra.
possamos ouvir os seus conselhos, principalmente através da nossa intuição, possamos acreditar em nossa intuição e estarmos cada vez mais sintonizados com esses nossos mentores, para que possamos tomar decisões melhores, que nos momentos em que a gente também tirar essa máscara, né, e tivermos que sermos mais autênticos, possamos ouvir para tomar decisões acertadas, falar de uma forma mais compreensiva com o próximo, termos paciência, enfim, sermos cristãos na essência, na prática, e não somente, né, nas palavras. Então, que possamos agradecer esse mentor, de que já nos conduz também na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que já nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos orientando também, nos protegendo com muito amor e carinho, que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maior aflição. Possamos sentir o seu manto, nos dando toda a proteção, coragem necessária para seguirmos firmes e fortes em nossa caminhada. Agradecemos a nossa mãe querida, pedimos que ela nos conduza na presença do seu filho, o nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros exemplos, que possamos mirar no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando num ser humano cada dia melhor. Agradecemos a esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, Criador, que diante deles de joelhos em espírito. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos pedir licença, autorização a todo o plano espiritual de luz aqui presente, para mais um programa Eu, Você e Emmanuel, na noite de hoje. Envolvendo em muito amor e carinho nossa companheira Vera, para que ela esteja também bastante intuída, todos nós bastante receptivos, para mais um programa Eu, Você, Emmanuel, no vídeo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, Lécio, graças a Deus, nessa coleção maravilhosa do livro Pão Nosso, coleção Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje o item 143, não tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo a quem podia compreender. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevados valores simbológicos, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversação dele diferia
de conformidade com a necessidade espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Mais uma vez, Emmanuel, né, está aqui nos trazendo uma grande reflexão para o nosso dia a dia, e a gente pode estender até para o nosso convívio pessoal, né, no nosso dia a dia também, não só dentro da nossa doutrina, que nós vamos, claro, falar sobre a nossa doutrina espírita, na qual aonde frequentamos, mas podemos colocar e falar de todas as outras placas também, né? Emmanuel vem nos chamando a atenção, né, sobre essas cobranças que porventura fazemos, né, ao outro, né, em relação às questões, né, dos nossos companheiros, atitudes que se toma, conversas, né, e quem somos nós, né, para estar chamando a atenção desse ou daquele, ou até mesmo sendo, como ele coloca, né, tirano, quando, na verdade, nós devemos estar trazendo a conversa, né, o diálogo. É claro que nós não vamos ser coniventes com coisa errada ou fingir que não estamos vendo, não é isso. Não é esse convite que Emmanuel está nos fazendo. É justamente que a gente não seja, né, cruel, não sejamos tirano ao estar apontando, né, dentro da nossa doutrina, dentro do nosso convívio religioso, essa ou aquela situação, ou essa ou aquela atitude, né, dos nossos companheiros, que a gente tenha, que a gente saiba, né, como está lidando, como está falando, como está até mesmo a questão de buscar as palavras, né, como foi aqui dito, né, para que não ferir, né, e também que seja algo que também seja mais condizente a nossas atitudes também, porque nós não podemos estar cobrando, né, de alguém aquilo que nós também não fazemos, né? É claro, eu não vou cobrar do outro aquilo que nem eu tenho condições de fazer. E não tem um período do texto que ele fala, né, que muitas das vezes a gente se preocupa tanto com essas situações que acaba trazendo veneno, né, para o local, acaba mexendo com a vibração, com a sintonia do local, porque vai surgir o quê? Uma discussão, né? E muitas das vezes sem a menor necessidade, sem ter um grande motivo, né? Que muitas das vezes não vai fazer com que mude, né? Ou o comportamento ou a situação no local. Se a pessoa ali no momento ela se equivocou, mas está ali de coração para dar o seu melhor, né? Que acabam, ele fala, né? Acaba envenenando o ambiente, né? E que a gente se preocupe também com isso. As nossas falas, a nossa conversa, o nosso, vamos dizer assim, o nosso diálogo, né? Dentro, que a gente não busque ali contendas, aquelas situações, para não acabar com toda a harmonia que nós sabemos que a espiritualidade de luz prepara todo o ambiente, né, para os trabalhos. E às vezes por conta de uma palavra ou por conta de uma situação ali, né, que a gente não tenha a preocupação acabamos por atrapalhar e muito, né, o que
a espiritualidade levou um bom tempo para organizar, né? Então, nós devemos respeitar, né? E no texto tem um trechinho que ele diz assim: o Senhor somente ensinava ao que ouviam. O que quer dizer isso? Aqueles que tinham condições de compreender, né? Jesus sempre falava: aquele que tem ouvido de ouvir, que ouça. E nós sabemos, dentro dos livros, principalmente da Boa Nova, né, que é um livro que fala bastante a respeito dos diálogos de Jesus com os apóstolos, que com os apóstolos, Jesus ia muito mais além do seu ensinamento, né? Ele explicava com muito mais, assim, detalhes, né, daquilo que ele estava falando. E para nós, o povo, sabendo da nossa condição espiritual, sabendo do nosso pouco entendimento, ele falava por parábolas, que era para a gente começar a entender. E aí, assim que nós devemos, né, dentro da nossa pequenez, né, que devemos agir para também com as outras pessoas, seja dentro da nossa casa espírita, seja no nosso serviço, onde estivermos, que a gente também leve, né, conduza as nossas palavras, as nossas as, as situações de acordo com o entendimento de cada um, que a gente também não venha, né, Alessio, com as nossas verdades, né, desrespeitando o outro e fazendo com que o outro, né, e a gente fala, né, assim, uma coisa bem assim, goela abaixo, né, as nossas verdades, as nossas, o, aquilo que acreditamos, não é mesmo, Alessio? Com certeza, é aquela que a gente fala de, principalmente quando a gente tem a razão, né, velho? Quando a gente tem razão em alguma coisa, a gente acha que a gente tem o direito de impor a decisão porque eu estou certo. Então, tudo isso está ligado ao nosso orgulho, está diretamente ligado ao nosso egoísmo. A gente achar que, pelo fato da gente ter um determinado entendimento sobre determinado assunto, a gente não é esperar do outro, é exigir do outro. A diferença do líder, né? Do professor para o tirano está na espera diferente da exigência, né? Então, o que define é isso, né? Um líder, ele orienta, ele é o exemplo, ele age, ele faz também, e espera que a equipe faça também, assim como eles, inspirando as pessoas, né? Que foi o que Jesus fez, foi o nosso maior líder, né? Ele inspirava e esperava que as pessoas pudessem compreender o que ele fez. E passaram-se mais de 2000 anos e ainda muita gente não compreende, a gente sequer que estuda ainda um pouquinho, né? A gente ainda talvez não tenha dimensão e compreensão de todo o trabalho que foi feito. Então, esse é um exercício diário que a gente tem que fazer, da gente não esperar do outro aquilo que a gente muitas vezes não faz, né? Então, a gente tem opinião política, por exemplo, a gente estava falando da política, né? Às vezes a gente tem uma certa simpatia por um determinado partido ou pessoa, né? E a gente não se conforma que a outra pessoa não tenha aquela visão, né? Aí é onde a gente, ao invés da gente explicar o porquê que eu tenho aquela simpatia e esperar que o outro talvez tenha ou não, a gente não tem isso. A gente exige que a pessoa tenha o mesmo entendimento que a gente. E se não tiver, ela passa a ser automaticamente uma pessoa contra mim, como se virasse um inimigo. Então, onde está cristianismo? Já imaginou se Jesus, né, obrigasse todo mundo a falar, a concordar com ele? Não, ele mostrava, ele explicava, ele exemplificava, né? A questão não é só falar, que a gente falou, né, que vai de encontro às máscaras que a gente tem, né? De, assim como os fariseus, que ele nos alertava, né?
a gente também age muitas vezes dessa forma, né? A gente pede, a gente exige, e não está nem aí se a pessoa ainda não tem o momento de compreender, não tem maturidade suficiente para poder saber, e a gente não quer saber também do porquê das escolhas, né? Essa questão de política mesmo é muito isso. A pessoa, eu tenho um lado porque a educação que eu tive, o trabalho que eu tenho, as condições que a gente vive, tudo vai levar com que aquele lado seja o melhor. Só que o outro também tem as razões dele de levar para o outro lado. Quem somos nós para dizer quem está certo ou quem está errado? Cada um tem um ponto de vista, se está certo ou se está errado. Cada um tem o seu. E a gente não tem essa compreensão. A gente rivaliza tudo, né? É assim até com futebol, né? A gente está falando de seleção brasileira, se vai um ou se não vai, né? E aí aqueles que acham que vai, não se conforma daquele que acha que não vai, e tudo vira polêmica, né? E as pessoas não querem aceitar, né? Então, no nosso trabalho, talvez a gente esteja também agindo da mesma forma. Será que eu não estou exigindo das pessoas aquilo que eu não faço? Né? Será que eu não estou agindo? A gente até já comentou aqui muitas vezes, pessoas que são nossos pares, né? Trabalham ao nosso lado, junto com a gente, e fica criticando, né, o gestor, porque age assim, age aquilo, fala daquele jeito, como é possível, como é que pode. Aí essa mesma pessoa, ela tem a oportunidade de virar gestor e faz pior do que o outro aquilo que a pessoa falava, né? Tá vendo como que é? Mas tudo bem, talvez, vai saber, né? Será que se eu também tivesse, eu também não vou fazer? Porque a gente só tem um lado da história. O que leva a pessoa a agir daquilo? Não sei. Então a gente começa a querer exigir do outro aquilo primeiro que a gente nem sabe, né? O que leva a pessoa a ter determinadas atitudes. Por isso que a gente tem que, se a gente quer algo melhor, né, de pessoas que a gente acha que agem assim com a gente, então a gente tem que mostrar como que deve ser, né? E não esperar e pedir somente, mas mostrar. A melhor maneira de nós influenciarmos o outro é dando exemplo, né? É orientando, mas dando exemplo, para mostrar que aquilo é verdade, é verdadeiro, que aquilo não é só narrativa, que aquilo não é só discurso, né? Porque hoje, com a inteligência artificial, a gente faz discurso de qualquer coisa. Se você me pedir agora, Alessio, eu quero que você me faça um discurso sobre o impacto dos raios solares no efeito do girassol. Em 3 segundos, a IA te faz um belíssimo discurso, sem a gente sequer ter visto um girassol pessoalmente. Mas nós viramos especialistas. Então, hoje a gente é especialista de tudo. Mas e o conteúdo por trás, né? O que tem de fato? Aí a pessoa fala assim, legal, agora me mostra o que você fez em relação a esse projeto do Girassol. O que eu já fiz? O que foi que você elaborou? Você fez um projeto que testou na Unicamp, na USP, em Harvard, não sei aonde, em tal cidadezinha tem lá um negócio que foi... Aí entra o conteúdo. O que você fez? Aí começa com veja bem. Veja bem, o importante é o, né? Mas não fez nada. Então fala-se muito, mas faz muito pouco. E a gente espera isso do outro, né? A gente espera a compreensão, a gente espera que seja paciente, a gente espera que a pessoa seja compreensiva, mas quando a gente vai fazer, a gente é o tirano, que não quer compreender, que não quer esperar, que o outro é burro, que o outro não tem capacidade de entender o óbvio, que o outro não sei o quê. Então a gente é muito tirano com o outro, mas é um gatinho quando se fala da gente, né? Quando alguém tem que ser compreensivo com a gente, aí a gente não quer passar esse atestado. Então a gente precisa entender, primeiro, de que lado que a gente está, né? A gente precisa ser transparente, ser cristão na prática, na essência,
e não ficar só do lado da tirania, né? No finalzinho ele fala aqui em tirania doutrinária, né? Até, mas não doutrinária só no sentido religioso, doutrinária no sentido de qualquer assunto em que a gente se acha muitas vezes a gente se tem certeza de ser melhor que o outro, né? Então essa tirania está diretamente ligada ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que o próprio Emmanuel já nos disse, que é uma das maiores chagas da humanidade, que é isso que a gente tem que lutar, é isso que a gente tem que ir contra. E conforme a gente vai se espelhando, né, em Bezerra de Menezes, nosso mestre Jesus, Chico Xavier, Maria Teresa, Irmã Dulce, a gente vai vendo que é possível, mesmo diante das maiores atrocidades, nós sermos compreensivos. Lembrando que ser compreensivo não quer dizer que concorde. E a gente também ouve muitos equívocos em relação a isso. Tá? Uma pessoa fez determinado absurdo em determinado local, a gente tem que compreender, tá ligado à compaixão, é isso, é compreender que aquela pessoa talvez não tenha um estudo necessário, né, não tenha ainda um estudo até doutrinário ou religioso que seja para entender o que é certo, o que é errado, a consequência daquilo. Agora, isso não quer dizer que, primeiro, que eu concorde com a atitude, segundo, não quer dizer que não tenha que ser corrigido, que não tenha que ser punido. Mas a compaixão está aí, não é passar a mão na cabeça, mas é exigir, aí sim, né, que aquilo seja feito dentro daquilo que se espera, né, e não ser tiranos, né, e queremos ali muitas vezes agir pela própria mão, querer vingança, que muita gente confunde com justiça, né, usa a máscara da justiça para se vingar, que na verdade quer ver a pessoa se dando mal, e falar, é justiça, é justiça. Então, assim, se é justiça, não somos nós, né, que vamos colocar as próprias mãos e sermos justos. Quem faz isso é Deus, né? A gente tem que compreender e orar para que seja feito o que tem que ser feito, inclusive as punições, as correções, dentro daquilo que se esperar, mas não sermos os tiranos, né, quando nos convém. Certo, Verinha? Acho que já é melhor passar para você fazer, que quer que eu faça as vibrações depois, ou você faz, o que você prefere? É, como você está com problema na garganta, né? Se você quiser já fazer as suas considerações e já passar para mim, aí eu faço já também as minhas considerações e eu faço as vibrações, tá bom? Para você Perfeito, já Verinha. ir guardando um pouco a voz, porque no serviço a É, gente fala bastante, né, Alex? não tenha dúvida, Verinha. Tá um pouco prejudicada, mas com certeza na próxima semana já vai estar bem melhor. Então, só para fazer as nossas reflexões finais, a gente precisa compreender, né, ter a compaixão com o próximo, entender o momento de cada um. Jesus falava em parábolas, né, quando ele cita, quando ele falava com os apóstolos, a gente assistindo aí, tem uma série que está acessível, né, em alguns canais, também no YouTube, que chama The Chosen, que são os escolhidos, que são lá os apóstolos, a gente vê que nós não somos diferentes lá em muitas coisas, né, com relação aos apóstolos, as dificuldades de entender, mas a fé que a gente diz ter em Jesus começa pela prática, pelo exemplo. Porque hoje a gente talvez não tenha todo o compreendimento, o entendimento da missão do nosso Mestre Jesus. Mas hoje a gente já tem capacidade de separar aquilo que Jesus faria ou que ele não faria, o que é certo e o que é errado, o que prejudica e o que não prejudica. Hoje a gente já tem a capacidade de fazer essa distinção. Então, essa nossa compreensão está na nossa prática, né? Está naquilo que a gente exemplifica para o outro. Então, que não nos tornemos, né? Ou que não nos continuamos sendo tiranos, esperando do outro aquilo que a gente não é, esperando do outro aquilo que a gente não faz.
a melhor forma de inspirar o outro é com o nosso próprio exemplo. E tem sempre uma frase que a gente gosta de citar no final, que aborda justamente esse tema, que não sei quem que é colocado essa frase, né? Não tem um autor aqui, está apenas como pensador, que diz assim, ó, pessoas muito exigentes que querem tudo a seu tempo e gosto devem começar a fazer, e em pouco tempo seu nível de exigência cairá drasticamente, né? Ou seja, quando a gente começa a fazer aquilo que nós exigimos do outro, a gente começa a mudar, porque a gente vê que não é tão simples assim, que não é tudo no nosso tempo, que não é do jeito que eu quero, que nós também temos as nossas limitações, assim como os outros também têm. Então, tudo no tempo de cada um, né? O livre-arbítrio de cada um, e a gente tem que fazer com o exemplo, exemplificando sempre. Então, eu agradeço a Verinha, agradeço aos nossos amigos, pedindo desculpas pela voz, que tem coisas que estão fora do nosso alcance, mas espero ter feito compreendido, né? Se deu para entender a voz do jeito que está, mas o importante é isso, que a gente possa estar melhor e levando esses conhecimentos para o nosso dia a dia na prática. Eu agradeço a todos e até a próxima, se assim for a vontade de Deus. Obrigado, Verinha. Passo para você fazer então as suas considerações e encerramento, tá? Com as vibrações. Obrigado. Nós que agradecemos, Alessio, realmente, né? Que a gente não seja esse tirano, né? Que o Emmanuel vem conversando conosco. E você tocou num ponto, assim, que eu acho também muito importante no nosso dia a dia, né? Com a tecnologia, que nós estamos trocando a informação pela formação. Então, nós somos técnicos, né, o melhor técnico de futebol, nós somos os melhores conhecedores da área da política, da economia, não é? Até da saúde, né? Chegamos já no consultório, já sabendo o que temos que fazer, não é? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, pois nós temos a formação. Nós não temos, desculpa, a formação, nós temos a informação. E a informação para a formação tem uma distância, né? Então, que a gente não confunda e que a gente busque cada vez mais a informação, com certeza, mas que a gente respeite também as formações, como você bem colocou, né? A formação, ela é muito importante também. E que no capítulo também, no capítulo 15, Fora da Caridade e Não a Salvação, o item 9, o Kardec comenta sobre também essa questão de nós estarmos com a nossa verdade, com o nosso saber, né? E ele coloca assim: a verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo. Ou seja, né? Então ainda não nos é dado, né, o conhecimento, esse saber tudo. Então, se eu sei que nada sei, né, como diz, né, o filósofo, só sei que nada sei, vou começar a respeitar mais também, né, o saber do outro, o entendimento do outro, a escolha do outro, como você bem colocou, e as suas escolhas, né, eu vou respeitar também, e vou até auxiliar de acordo com as minhas condições, né? Para que ele possa, talvez, rever também os seus conceitos através das minhas atitudes. E uma coisa, como você bem também colocou, muito séria, que a gente não que a gente compreende, né? Mas isso não quer dizer que a gente ache que é certo, né? O próprio Jesus, né, nos deixou bem claro isso. Quando eu acho essa passagem muito importante, né? Quando levam a mulher adúltera até ele falou, né? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Ele se compadeceu dela, né? Ele compreendeu ali a situação, mas ele não julgou, mas ele também não achou que aquilo era certo,
porque ele disse, vai e não peques mais. Então, era isso que ele também nos dizia, né? Ou seja, ele compreendia a nossa situação, a nossa condição, mas nos trazia, né, o, o, a, a bandeira da transformação, da mudança, né, através das suas parábolas, né, que no momento era aquilo que poderíamos estar compreendendo. E dentro do Espiritismo hoje, estamos um pouquinho, caminhando um pouquinho mais, né, dentro dessas verdades, né, e buscando a sua melhor, né, as nossas melhores versões, como dizem, né, estamos buscando essa nossa transformação, mas que não sejamos tirano, né, dentro da nossa verdade, que a gente não vai colocando, impondo, né, o nosso saber, o nosso entendimento ao outro. Nessa noite, acredito que fique bem claro para nós isso, né, que a gente tenha respeito, né, respeito ao outro, respeito à condição do outro, como você bem colocou, até entender as atitudes, não quer dizer que está sendo aceita, mas compreendendo, né, com misericórdia, com compaixão, que acredito que isso que Jesus quer de nós, né, a nossa transformação e a nossa compaixão e compreensão àqueles que ainda não despertaram, né, não tiveram esse despertar, mas que todos nós com certeza teremos e chegaremos, né? Pois Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia, que a gente possa estar, né, auxiliando a cada um, né, nesses momentos, e que a gente possa estar buscando, né, com mais leveza, como diz você, né, e o Cortella, que a gente possa ser feliz e não querer ter razão, né? Agradeço demais, muito obrigado também, muito boa noite, que a gente seja mais leve, mais tranquilo. Quer falar alguma coisa, Alessio? Não? Não, é isso mesmo, Galinha. Perfeito. É só a gente querer ter menos razão e procurar ser mais feliz, né? A maturidade nos traz muito isso à tona É. e chega em determinados momentos que a gente começa a entender. Você me falando desta forma, né, me lembrou o que a gente faz com a criança nessa questão do compreender, mas Uhum, não passar a mão na cabeça, né? Uma criança vem chuta a canela da gente, a gente compreende, a gente entende que é uma criança, que é um bebê, às vezes, né? Bebê não, né? Uma criança, para chutar já não uhum, é pequenininho, mas é uma criança, não tem noção do que pode acontecer, mas a gente repreende. Eu entendo, sim. compreendo, mas eu repreendo também. Falo, não faça isso, que isso pode trazer consequências ruins, pode levar você a ficar de castigo, pode ter uma punição. Então, a gente Uhum. entende, compreende, mas não é por causa disso que vai deixar a criança fazer o que quer. E, infelizmente, a gente vê muito isso hoje, né, velhinha? Principalmente nas escolas, né? Nem fala. Pessoas que entendem e compreendem, mas passam a mão na cabeça também do filho das coisas erradas. E isso também leva a problemas no futuro, né? Então, compreender é diferente de aceitar e achar que está tudo certo, né? Não é É, isso. é buscar esse equilíbrio, né? É isso que nos falta, né? Estamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Assim, o equilíbrio mesmo, né? Mas a gente estamos caminhando, né, Léo? Estamos caminhando e um dia chegaremos lá com certeza, porque estamos dando um passo de cada vez, né? Estamos colocando todo esse saber, esse entendimento sobre a rocha, firme, né? Confiante e fazendo aqui o nosso melhor e buscando, né, dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro dessa filosofia, os estudos, a leitura, o compreender, para a nossa prática ficar, né, cada vez melhor no nosso dia a dia. E nessa sintonia de luz, de paz, de amor, já vamos agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, já vamos agradecendo por estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, a espiritualidade de luz que já fez essa corrente de luz sobre os nossos ombros a nos proteger. Também vamos agradecendo, agradecendo aos companheiros que estão aqui ao vivo,
aos que entrarão no programa gravado, e vamos assim fazendo as nossas vibrações. Vamos vibrar luz, paz, amor, entendimento, diálogo, compreensão, muita sabedoria a todo o planeta Terra, em especial aos nossos irmãos que se encontram em conflito, que se encontram em guerra, que Jesus possa estar visitando a cada local neste momento, deixando a sua luz, sua paz, seu amor. Vamos vibrando intensamente por todos os lares, que Jesus possa estar visitando a cada lar neste momento, vibrando pelos nossos lares, vibrando intensamente por todas as religiões, credo, filosofia, que leva o nome do amor, da paz, da união, vibrando por nós, tão necessitados que somos, vibrando pelos companheiros que estão aqui ao vivo conosco, que Jesus possa envolvê-los nas suas necessidades física, material ou espiritual, aos companheiros também que entrarão também no programa gravado, vibrações de muita luz, de paz, de amor, vibrando pelo nosso companheiro Alessio, que possa estar sendo envolvido na saúde, na sua voz, que Jesus possa estar abençoando essa noite por toda a sua jornada. E vamos deixando uma vibração aberta, em forma de rosas multicolorida, que a espiritualidade de luz possa levar onde houver maior necessidade neste momento. E vamos assim firmando o compromisso de estarmos aqui numa próxima oportunidade, se Deus e Jesus assim nos permitir. Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre Senhor Jesus nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Graças a Deus, graças a Jesus. Vibrações de muita saúde, Alessio. Obrigado, Elinha. Obrigado a todos, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.